ter vocês aqui. Vou passar o microfone. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o livro, sobre a minha carreira de escritor, que quer que você queira perguntar, tá aqui o microfone. Alguém quer fazer alguma pergunta? A primeira. Gente, é uma figura de linguagem, uma fórmula que as pessoas usam para, primeiro, fraudar o discurso, segundo, mentir no discurso e terceiro, iludir no discurso. Porque cá entre nós, pensem comigo, qual é uma das maiores dádivas dos seres humanos? Quais são as maiores dádivas? Aristóteles, o grande filósofo grego, Adriano, ele disse que a maior de todas as dádivas que nós, os seres humanos, recebemos foi o poder de raciocinar, a razão. Por quê, João Mael? Porque a razão nos coloca alguns passos acima dos demais animais. Agora, depois do prazer, do privilégio de raciocinar, de poder entender a vida, o que é que nos faz comunicar com a vida? Os sentidos, a visão, a audição, a gustação, o tato. Cá entre nós, alguém que já teve Covid? Eu também, 2 vezes. Eu não sei se vocês tiveram o desprazer de perder o olfato. Da última vez que eu tive, pela segunda vez agora, mês passado, eu perdi o olfato. Eu não sentia o cheiro da comida, eu não sentia o gosto da comida. Quando você para de sentir o cheiro, Amélia, você perde o poder de se comunicar com uma das maiores dádivas, que é o olfato. Porque o olfato é uma forma de comunicação. Eu dizia para Lili, para minha esposa, quando eu estou comendo, eu não estou sentindo gosto algum. Naquele sentido, eu estava sem me comunicar com o sabor. E aí, olha que coisa interessante. Eu fiz uma viagem para pesquisar Milka, para um livro meu, que eu lancei a 2ª edição, fomos para o Egito. Aí, Amélia, no Egito, fomos atravessar o deserto do Saara. E a gente ficou um pouco perturbado, porque no Egito o assédio às mulheres é uma coisa brutal. Como o Egito é dominado pela lei chamada Sharia, João Mael, a Sharia permite que cada homem tenha oficialmente 3 esposas. Oficialmente. Aí todas as vezes que eu sentava com a minha esposa, num restaurante, num bar, em qualquer lugar, um cara vinha e perguntava se ela queria ser a 2ª esposa dele. E era uma perseguição tão grande que ela ficou com medo de ir ao banheiro sozinha. Todas as vezes que ela ia, ela pediu para eu ficar na porta com medo dos caras atacarem ela. Aí quando a gente saiu do Vale dos Reis, em Luxor, para atravessar o deserto do Saara, ela ficou com muito medo, e eu também, porque eu pensei, bom, agora um cara desse aqui, num checkpoint qualquer aqui, do exército, pode matar a gente e enterrar no deserto. Aí eu pensei, como é que eu vou me comunicar se eu tiver uma emergência? Gente, eu fiquei meio desesperado, porque eu olhava para as placas no meio do caminho, do deserto do Saara, e estava tudo escrito em árabe. Eu não sei árabe. Aí eu pensei, olha que coisa interessante, agora eu entendi mais profundamente a diferença entre a linguagem e a comunicação. Porque quando você vê um signo, uma palavra, uma letra, aquilo é linguagem. Mas se você não sabe ler árabe, não sabe ler húngaro, não sabe ler inglês, não há comunicação, porque você não decifra a mensagem. E a falácia é isso. Os políticos, eles usam a falácia como uma técnica de enganação. Eles embutem na fala alguns códigos, algumas mensagens que o ouvinte, que é o eleitor, não consegue decifrar. Por isso você pode dizer assim, um conceito simples de falácia. Falácia é uma figura de linguagem e comunicação usada pelos políticos para enganar, fraudar e iludir o eleitor. 10 livros, meus amigos, 10, Amélia, 10, em 2007, quando eu comecei o doutorado. Quando foi em 2012 que eu terminei o doutorado, Deide, eu escrevi os primeiros 5 que eu lancei, a primeira e única enciclopédia do mundo sobre corrupção no Brasil. Houve um impacto grande, a maioria de vocês já viu no meu canal do escritor, que eu fui até entrevistado pelo Jô Soares, porque o impacto dessa enciclopédia foi muito grande no Brasil. Foi tão grande, Adriano, que ela foi traduzida ao inglês e lançada nos Estados Unidos, com o título de Encyclopedia Corruption in the World. Por conta dessa enciclopédia, gente, desses primeiros 5 livros dele, eu fui indicado agora, esse ano, já pela 2ª vez, ao maior prêmio anticorrupção do mundo, lá em Doha, no Catar. Infelizmente já não é de boa lembrança para nós, porque o Brasil foi eliminado hoje, né? Mas a vida é assim, gente, é só um jogo de futebol, a gente tem que aprender a perder, como a Lili disse, uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde, e a vida segue. Aí, Deide, respondendo a sua pergunta, né, para chegar nesse livro,
Depois que eu lancei a enciclopédia, eu lancei um livro chamado A Mulher e Sua Luta Épica contra o Machismo. Porque eu gosto de temas, gente, eu gosto de tema que mexe com história. Eu não gosto de escrever, Dilson, eu não gosto de escrever livro para o cara ler hoje e amanhã dizer, isso já está ultrapassado. Eu gosto de livros que daqui a 100, 200 anos as pessoas possam voltar e pesquisar e saber que aquele tema pode ser abordado academicamente, né? E aí tem uma fonte de bibliografia segura, confiável. Se alguém vai elaborar um TCC, uma tese de mestrado, de doutorado, os meus livros são fontes de consulta. Aí, Deide, completam 6 livros. Eu lancei a Enciclopédia com 5, lancei A Mulher e Sua Luta Épica contra o Machismo 6. Quando foi em 2020 agora, eu lancei o 7º livro, que é um livro chamado Do Alarmismo Apocalíptico ao Ressurgimento Social e Econômico, Mundo Utópico, Mundo Distópico, explicando a situação econômica, social e filosófica do mundo que nós vivemos, esse mundo pandêmico. Em 2021, adoro, oi Aninha, que prazer ter vocês aqui, meninas, sejam muito bem-vindas, que prazer. Em 2021, eu lancei um livro chamado O Dilema da Lealdade Dividida entre Nação e Estado e as Principais Doutrinas que Governam o Mundo. Porque tanta gente fala de nazismo, é um Edilson, nazi, mas as pessoas não sabem do que estão falando. Tanta gente fala de neonazismo, socialismo, comunismo, capitalismo, democracia. E no meu livro, eu explico tudo isso cientificamente, mas com uma linguagem bem simples, sabe? Porque uma das coisas que mais... Aí eu pensei, qual é a principal técnica utilizada pelos políticos para iludir os eleitores? Aí eu me lembrei de uma sigla, gente, FMI, Fundo Monetário Internacional, não é não? Fundo Monetário Internacional, FMI? Aí eu pensei, mas não é não, para esse livro aqui, na política é o F de fraude, D de, o M de mentira e o I de ilusão. São as 3 principais técnicas que os políticos utilizam dentro da conversa. Porque, cara, como é que um político ganha teu voto? Não é calado, é na conversa. Ele sobe no caminhão, ele vai para o palanque, ele vai para a TV, ele vai para o rádio, ele vai para a internet, Aninha. Wellington, ele vai para as mídias sociais. E ali, o que ele faz? Ele frauda o discurso, a linguagem para te iludir. O que é fraude, gente? Fraude é uma técnica utilizada pelos estelionatários. Olha só, um cara chega numa loja de sapato, bem vestido, fingindo que tem dinheiro, faz o vendedor descer os sapatos, aí depois, antigamente quando tinha cheque era muito comum, ele emitia um cheque sem fundo, lembra disso? Isso é uma fraude, porque uma fraude é um engano que alguém comete contra uma pessoa para obter uma vantagem dessa pessoa, iludindo essa pessoa. Então o FMI, a sigla, você guarda. A falácia está recheada com fraude, com mentira e com ilusão. Porque cá entre nós, do que a política vive? Não é de promessa? Gente, político não vive de promessa? Agora eu te pergunto, promessa é um fato atual e concreto ou é um fato futuro e abstrato? Futuro e abstrato. E todas as pessoas caem nas promessas no momento em que ela é feita, dando em troca o seu voto. Por isso a capinha do livro aqui, Aninha, por isso a capa é alguém, depositando a urna, tá vendo, Jéssica? Depositando o votinho ali na urna. Então, Deide, esse livro já é o nono livro dentro desse grande projeto. Se você, como você... livro, é possível identificar o perfil político. Tá, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou uma pessoa que gosta de informalidade. Eu gosto de simplicidade, eu gosto de amizade, por isso, ó, vocês estão todos aqui. Então eu vou bagunçar logo essa parada aqui, ó, para responder a Aninha. Vou trazer isso para cá, a gerente ali gostou de eu fazer essa mano. Ó, tô bagunçando, né, dona Kelly? Olha a enciclopédia que eu falei para vocês, que foi traduzida dos Estados Unidos. Tudo começou com ela. Aninha que me perguntou. Fala aqui. Não. A gerente disse que eu posso ir até onde eu quiser, hein? Aninha, sua pergunta, né? Que eu achei maravilhosa. Gente, além de explicar o que é falácia, esse livro ele traz 3 grandes novidades. Sabe por quê? Eu fui estudar, Aninha, eu fui pesquisar antes desse livro, se já existia um livro sobre falácias políticas do mundo. Fui pesquisando. Aí eu descobri que um jurista e filósofo inglês chamado Jeremias Bentham, pô, gente, é uma coisa de louco. O cara foi criador de uma das teses da busca da felicidade. Há 240 anos atrás.
no século XVIII, ele escreveu um livro chamado The Book of Fallacies, ou seja, o livro das falácias. Só que ele era um parlamentar inglês, e ele ficava observando os colegas votando no parlamento inglês, e esses colegas dele tentando confundir as eleições, né, a aprovação dos projetos. Aí ele lançou um livro com base na observação, só que ele parou aí. Quando eu fui lançar esse livro, fazer pesquisas, eu pensei, cara, se alguém já falou sobre falácias e ele falou sobre 50, eu pensei, eu não posso falar sobre 50, porque não tem novidade. Aí o que eu fiz? Ao invés de fazer como ele, que resolveu falar das falácias políticas, das falácias dos medos que as pessoas sentem, das simpatias e antipatias que as pessoas têm, às vezes, umas pelas outras. Porque você sabe, às vezes você conhece uma pessoa e o santo não bate. Ou você não vai com a cara dela, ou ela não vai com a sua cara, não rola amizade, ou não é? Aí eu pensei, quer saber, ao invés de falar sobre 50 falácias, vou criar 69. 60, fui além dele. E ele não tocou em 3 pontos que eu considero fundamentais para a pessoa entender o que é falácia no mundo. Primeiro, como perfilar os políticos. Aí você me perguntou, e eu achei maravilhoso, que empolgado por isso. É possível traçar o perfil de um político mentiroso? Está aqui, ó. Nesse livro eu digo aqui, ó, que são 3 os pontos fundamentais. 1, como perfilar. Aí, para eu escrever nesse livro e te responder, se depois de terminar de ler você vai dar conta de identificar os políticos falaciosos, ou seja, aqueles que mentem, fraudam e iludem, eu respondo que sim. Qual foi a minha fonte de consulta? Eu fui buscar nos Estados Unidos o manual utilizado pelo FBI, que é o The Crime Classification Manual. O manual de classificação dos crimes utilizado pelo FBI. Alguém aqui já assistiu aquela série Criminal Minds? Alguém já viu Criminal Minds? Você viu que o FBI tem um departamento especial só para perfilar, traçar o perfil do criminoso, do serial killer, né? E aí ele fica prestando atenção. De onde vem esse serial killer? Quais foram as influências que eles tiveram para ser quem são? Então, nesse livro, eu traço o perfil dos políticos falaciosos e te ensino a você como desvendar as mentiras, as fraudes e as ilusões dentro do discurso dele. De modo que ele está falando na TV, falando no rádio, no discurso, em cima do caminhão, onde quer que ele esteja, e você sabe se ele está falando a verdade ou não. Resposta para você: sim, depois de ler esse livro, você será capaz de traçar o perfil de qualquer político. Agora é preciso se dedicar, é preciso raciocinar. Por exemplo, vou te dar um exemplo rápido. Um cara é candidato a presidente da República e ele diz assim: votem em mim, porque quando eu for eleito, eu terei recebido de vocês as chaves dos cofres públicos e eu vou promover moradia, educação, saúde, transporte e vou dar dignidade a todas as pessoas. Isso é uma falácia. Sabe por quê? Porque as leis não nascem no Poder Executivo. Não é o presidente que faz isso, é o Congresso Nacional através de um processo legislativo demoradíssimo, e às vezes chega no presidente e ele ainda tem que vetar uma ou outra coisa porque não tem dinheiro nos cofres públicos. Então aprender a traçar o perfil desse político. Os políticos preconceituosos, como é que você traça o perfil de um político preconceituoso? Quando ele quer governar só para um nicho da população. E esse livro te ensina. Te garanto, você vai ficar encantada. Depois vai ser difícil algum político discursar e você não reconhecer as falácias no discurso dele. Está respondido? É nóis, estamos juntos. Eu sinto um amor pelo Brasil e eu sou nacionalista. Então eu não vou citar nomes. Mas os casos mais comuns, repetitivos de falácias que nós vemos, elas ocorrem em todas as eleições. Por exemplo, quando um deputado, aquele candidato, imagina aí, não cito o nome não, mas lembra aquele candidato que pediu o teu voto? Quais foram as promessas que ele fez para você? Ele prometeu que ia melhorar a educação do Brasil, construindo mais salas de aula. Ele... Você é o máximo!